Bom dia, vamos dar continuidade aqui ao material do CNU, Conhecimentos Gerais, Políticas Públicas. Vamos avançar mais um pouquinho no edital de políticas públicas. Hoje a gente vai olhar janela de oportunidade, modelo de múltiplos fluxos, estágios pré-decisórios no modelo de múltiplos fluxos, Política Nacional de Desenvolvimento Regional, princípios da transversalidade, e aí depois a gente ainda vai deixar para fazer as questões mais para frente, né? E aí já vem a parte de questões. Então, mais um pontinho aí, mais os assuntos livres de políticas públicas, rápido aqui, nosso material teórico. O que é janela de oportunidade? Semana passada a gente viu a agenda, né? Todo aquele fluxo de como colocar uma política pública na agenda, mas para você entrar na agenda, você tem que ter uma janela de oportunidade. E o que é janela de oportunidade? Janela de oportunidade se refere ao momento em que determinada questão se torna relevante e urgente na agenda política, oferecendo uma oportunidade favorável para a adoção de políticas públicas relacionadas a essa questão. Exemplo, suponha que um determinado país esteja enfrentando uma crise ambiental devido à poluição do ar. Inicialmente, o governo pode não considerar a poluição do ar como um problema relevante e urgente em sua agenda política. No entanto, após vários estudos científicos mostraram os impactos negativos da poluição na saúde da população e a crescente preocupação pública com o assunto, a poluição do ar pode se tornar uma questão de destaque. Nesse momento, uma janela de oportunidade é aberta, dando ao governo a chance de adotar políticas públicas específicas para combater a poluição do ar, como a criação de leis mais rigorosas sobre a emissão de poluentes e a promoção de fontes de energia mais limpas. Ou seja, janela de oportunidade é quando surge um tema, como a gente teve agora, recente, aquela questão de como transportar pets em aeronaves. Temos agora a questão do Rio Grande do Sul. São tudo janelas de oportunidades que você pode implementar políticas públicas na qual você demoraria um tempo dela entrar na agenda, fazer todo aquele processo de deliberação, possibilidades de resolução de problema, depois do processo decisório, depois da implementação e, eventualmente, avaliação. Nesse caso aqui, você pula todo esse processo de análise de alternativas e processo decisório, porque todo mundo vai aderir. E você entra direto para a implementação. Na época da pandemia também tivemos várias políticas públicas que surgiram assim, né? Direto numa janela de oportunidade. Você já vinha debatendo o tema, mas não tinha oportunidade, não tinha entrar na agenda e aparece a janela de oportunidade. Você vai e passa rapidamente essa questão. Questão exemplo. Diante de acidente aéreo de grande impacto na mídia nacional, um governante percebeu que era chegado o momento de aprovar uma política que fosse mais restritiva em relação às práticas operacionais do setor, que promovesse maior segurança ao tráfego aéreo nacional. Contrariando a maioria das previsões, em um curto espaço de tempo, a ideia foi abraçada pelo governo federal, ganhou espaço na agenda e foi aprovada em poucas semanas. A formulação dessa política ocorreu em função do fenômeno conhecido como avaliação formativa, agentes de rua, janela de oportunidade, né? A chamada janela de oportunidade. E aí, em geral, os governantes, os formuladores de políticas públicas, os fazedores de políticas públicas, chamados policymakers, eles ficam atentos a isso. Você está ali, apareceu uma janela de oportunidade, você, opa, é hora de levar para o chefe e dizer, olha, é a hora. Agora você consegue implementar, aprovar, tirar, excluir. Às vezes não é nem uma questão de implementar, às vezes é tirar um decreto, uma resolução que não faz muito sentido, mas não tem uma janela de oportunidade. Aí surge uma questão que novamente vem no debate e fala, agora é hora de fazer um novo decreto. Agora, o modelo de múltiplos fluxos. O modelo de múltiplos fluxos é uma abordagem na formulação de políticas públicas que busca explicar como diferentes atores e interesses influenciam o processo de decisão. Segundo esse modelo, as políticas públicas são resultado de uma interação complexa de múltiplos fluxos de influência que se manifestam simultaneamente. O que é o múltiplo fluxo, por meio de um exemplo? Esse modelo pode ser observado na formulação de políticas de saúde em um país. Nesse processo, diferentes atores e interesses podem estar envolvidos, como associações médicas, empresas farmacêuticas, organizações de consumidores, profissionais de saúde, entre outros. Cada grupo pode exercer influência na formulação de políticas de saúde, levando em consideração seus próprios interesses e objetivos.
Esse modelo permite compreender como diferentes fluxos de influência podem afetar o resultado das políticas públicas de saúde, considerando a interação complexa entre os atores e suas demandas. Ou seja, a teoria de múltiplos fluxos significa o seguinte: toda vez que você vai formular uma política pública, você vai ter vários stakeholders, que a gente chama, na área de formulação de planejamento estratégico, várias partes interessadas. Algumas políticas públicas têm mais, outras têm menos. Então, na formulação da política pública de pequena empresa, tinha vários atores que vinham como parte interessadas. Tinha as confederações de micro e pequena empresa, tinha os governos estaduais, tinha muitos representantes também de grandes confederações, CNI, CNC, CNA, tinha várias confederações nacionais, então eram vários atores, cada um com seus interesses, e mais os atores internos do governo federal. Então, era uma política pública de múltiplos fluxos. Tinha fluxos de, né, pessoas contrárias, a favor, e o formulador tem que saber coordenar, né, ou tentar conciliar esses múltiplos fluxos. Estágios pré-decisórios no modelo de múltiplos fluxos. No modelo de múltiplos fluxos, o modelo que busca explicar como diferentes atores e interesses influenciam o processo de decisão, os estágios pré-decisórios são a identificação do problema, a construção de coalizões, ou seja, consensos, a mobilização da opinião pública, entre outros. Esses estágios podem desempenhar um papel importante na definição da agenda governamental e na formulação de alternativas para enfrentar os problemas identificados. Em outras palavras, esses estágios são cruciais para influenciar a atenção e a resposta dos governantes às demandas e às preocupações públicas. Pegadinha aqui. No modelo de múltiplos fluxos, estágios pré-decisórios são secundários para a construção da agenda e alternativas na formulação de políticas públicas. Ao contrário, né? Eles são essenciais. Por que são essenciais? Porque você precisa conciliar vários interesses, então você tem que primeiro fazer o quê? Identificação clara do problema. Então, relembrando, na época que a gente se conheceu, eu e o Rodrigo, o que a gente fazia no Fórum Nacional de Pequena Empresa? Ele trazia vários problemas, né? Identificava vários problemas, trazia, dizia assim, ó, isso aqui é... E aí, como era tantos problemas, que eles segmentavam, dizia, ó, vamos criar comitês, comitê temático de racionalização legal e burocrática, comitê temático de tecnologia e inovação, comitê temático só do microempreendedor individual, tinha problemas específicos do meio. Era comitê temático, agora não me lembro de todos os nomes, mas tinha comitê temático, e você, se você fosse dizer, não, vamos debater num plenário todos os problemas. Então, tinha mais de 30, 40 problemas. Tá? Então, vamos criar comitês, cada comitê vai ficar com 5 ou 6 problemas para ficar debatendo. E aí, dentro daquilo ali, você fazia as coalizões. No comitê temático disso, ó, tem tudo isso aqui, vamos atacar isso aqui, vamos debater isso aqui e vamos chegar a uma conclusão sobre isso. E aí depois a gente fazia, né, essa mobilização da opinião pública mais no sentido, né, da própria assessoria de comunicação do Ministério. Então, a gente tentava fazer essa questão. Então, não é secundário. Esse modelo aqui de estágio pré-decisório, e quando chegava lá para o ministro, e várias vezes a gente falava isso, né, no nosso caso, chegava para o ministro para ele levar o caso para outro ministério, ou, quando era o caso de tinha que levar na presidência da República para aprovar um decreto, a gente já dizia, dizendo, olha, foi aprovado pelo Fórum Nacional. Então, trazia um peso e já tinha uma construção de uma coalizão, né? Um consenso sobre aquela mudança ou de um consenso sobre aquela proposta. Não era uma coisa de técnicos de dentro do governo. Então, se trazia uma pressão, normalmente, o secretário especial, né, de levar essa questão. Sabia que tinha essa múltipla política nacional de desenvolvimento regional. A Política Nacional de Desenvolvimento Regional é uma política pública que tem como objetivo reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Para isso, essa política utiliza o conceito de mesorregião, que é uma divisão territorial do país que agrupa diferentes municípios que possuem características econômicas, sociais e culturais. Agora, nem me lembro se hoje tem o Ministério do Desenvolvimento Regional, alguém lembra? Deve ter novamente, né? Ou virou o Ministério das Cidades. Depois eu vou pesquisar, porque a Política Nacional de Desenvolvimento Regional normalmente é ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional.
Aí tem várias subdivisões, não é só essa de mesorregião, não. Tem regiões metropolitanas, tem várias outras subdivisões, além daquelas da tradicional, né? Você tem estados, municípios, regiões mesmo, regiões, as 5 regiões, mais outros tipos de regiões do ponto de vista ambiental. Região amazônica, Amazônia Legal, Cerrado, Pantanal, mas aí depois tem aquelas que você tem de atuação. Aqui no Centro-Oeste você tem uma chamada região, do ponto de vista do desenvolvimento regional, chamado RID, região, é, RID, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, que é Brasília e o entorno dela. RID, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. E aqui ele explica que você faz esses agrupamentos justamente para você atuar melhor a política pública. E no nosso caso aqui em Brasília, se você não cria esse modelo de, olha, vamos ter que pensar a política pública numa região integrada de desenvolvimento econômico, você vai ficar pensando política pública para o Distrito Federal, só que você não percebe, quer dizer, tem que perceber, mas eventualmente, se você fizer política pública, você não atua nessa questão, que existem várias pessoas que são, na realidade, do entorno, essa região integrada, que moram em Lusiânia, Valparaíso, Águas Lindas, Formosa, são tudo cidades que não são do Distrito Federal, não são do estado de Goiás, mas que, na realidade, são pessoas que tra transitam normalmente aqui no Distrito Federal, que trabalham aqui e são de outro estado. E você tem que coordenar tudo isso do ponto de vista de saúde, educação, assistência social, que uma pessoa que mora provavelmente em Valparaíso, Novo Gama, se ele for no hospital lá nessa cidade, lá é cidade mesmo, não acontecer atendimento, é tão perto ele entrar dentro do Distrito Federal e tentar o atendimento aqui no Gama, que já é da região administrativa do Distrito Federal, ou de Santa Maria, você vai ter que atender. No Sistema 1, você não vai dizer, não, você é do estado de Goiás, pode ser atendido aqui. Então, tem que ter todo esse pensamento de desenvolvimento regional. Regiões metropolitanas também funcionam assim, os municípios. Na área dos municípios, você tem um termo usado muito que é associação de municípios. Você faz associação de municípios. Você tem também um outro termo na área municipal, tem muito conglomerado, é outro tipo de agrupamento, não é associação, que é outro termo, esqueci agora. Isso também cai muito em direito administrativo, essa associação de municípios e esqueci agora. Eles viram uma autarquia interfederativa, consórcio de municípios. Lembrei. Então, se usa muito também consórcio de municípios em políticas públicas. Vamos a um exemplo de política de desenvolvimento regional. Um exemplo prático dessa política é a criação de projetos de desenvolvimento em determinada mesorregião, que tem um baixo nível de desenvolvimento econômico. Por exemplo, pode-se pensar em um programa voltado para a região Nordeste, que concentra alguns dos estados mais pobres do país. Nesse programa seriam implementadas ações como a construção de infraestrutura básica, a promoção de capacitação profissional, o estímulo à criação de empregos, visando reduzir desigualdades regionais e promover o desenvolvimento econômico e social daquela mesma região específica. Uma questão exemplo. A Política Nacional de Desenvolvimento Regional trabalha com o conceito de mesorregião para seus recortes territoriais, com o objetivo de diminuir as desigualdades existentes no Brasil. Correto. Ou seja, vai criando várias questões, né, de divisões para que ele possa atuar mais adequadamente. Agora, o princípio da transversalidade. Esse princípio pressupõe a atuação interdepartamental e criação de fóruns horizontais de diálogo e tomada de decisão, em que conhecimentos, recursos e técnicas acumulados em cada espaço institucional possam atuar em sinergia visando objetivos comuns e a constituição de uma agenda que perpasse por públicos como crianças e adolescentes, juventude, mulheres, pessoa idosa, pessoa com deficiência, população em situação de rua, povos indígenas ou temas como igualdade racial e gênero. Essa transversalidade é a mais difícil de todas, né, de construir. Quando você tem um ministério que está atuando em uma área que é transversal, é mais difícil. Porque sempre que você vai fazer alguma coisa, uma política pública, você também afeta a política pública de um outro ministério. E aí você tem que trazer ele para
conversa, senão você acaba sendo boicotado no ministério. Então, como ele falou aqui a gente tinha no passado, tipo, Secretaria Nacional da Juventude, Ministério das Mulheres, essas coisas todas, elas são sempre transversais, esses tipos de temas. E aí, para você conseguir lançar uma política, fazer uma mudança de uma legislação, você sempre vai ter dificuldade. Porque sempre vai chegar lá um projeto na Casa Civil, alguma coisa, e não, mas já falou com fulano de tal, já falou com não sei quem. Micro e pequena empresa também tinha isso. Levava para lá, e se afetasse algum outro ministério, sem falar, não, mas tem que trazer a chancela também do outro ministério aqui, senão não vai passar. Exemplo. Um exemplo de aplicação da transversalidade. Um exemplo de aplicação desse princípio seria a criação de um fórum interdepartamental para discutir e implementar políticas voltadas para a promoção da igualdade racial. Nesse fórum, representantes de diversos setores do governo, como educação, saúde, assuntos sociais, segurança pública, entre outros, se reuniriam para compartilhar informações, experiências e recursos relacionados ao tema, buscando desenvolver ações conjuntas e integradas para combater o racismo e promover a igualdade racial em diferentes áreas da sociedade. Esse trabalho conjunto e integrado seria essencial para criar uma agenda abrangente e eficiente nessa área. O princípio da transversalidade nas políticas públicas busca promover a integração e o trabalho conjunto de diferentes setores e áreas de atuações governamentais, visando alcançar objetivos comuns e abordar questões que afetam diversos públicos ou temas específicos. Isso ocorre por meio da criação de fóruns de diálogo e tomadas de decisão, em que conhecimentos, recursos e técnicas de cada área sejam compartilhados e utilizados de forma sinérgica. Outro termo que a gente usa também, além da transversalidade, é intersetorialidade, e outro termo também, que a gente usa também, que vão ouvir muito. Transversalidade, você vai ver direto nos discursos, palestras, seminários do governo. Intersetorial também, as pessoas falam muito. É o mesmo conceito de transversalidade. Né? E a intersetorial é que a política pública afeta vários setores e um outro termo agora. Você vai ouvir muito. Daqui a pouco eu me lembro. Transversalidade intersetorial. Se que já acabou, deixa eu só dar uma olhada no que tem aqui para frente. Por caso a gente avança mais um pouco hoje. Vou botar aqui. A gente tem política pública decisória. Acho que dá para a gente finalizar hoje. Teoria e amanhã a gente faz as questões. Vamos finalizar. Pensei que ainda tinha muita coisa, mas deixa eu colocar aqui. Vamos agora ver política pública, decisão política, política social, método racional compreensível para a formulação de políticas públicas, ele cai no TCU, esse método racional. Racionalidade absoluta na formulação da política pública, redes de políticas públicas em torno da mobilidade urbana municipal. Mas alguns conceitos de política pública, muitos conceitos de política pública, aí você fica perdido. Mas você sempre tem que usar o seguinte: não lembrei do conceito que a pessoa está perguntando aqui, usa o bom senso. Usa o bom senso. Dificilmente uma palavra que é usada em política pública ela sai aquele senso comum do que é usada fora do conceito de política pública. É muito difícil. Tem um ou outro conceito, e às vezes usa a palavra, inclusive, estrangeira, né, para modelo de política pública, mas, em geral, siga o consenso. Política pública e decisão política. O que é isso? Uma política pública geralmente envolve mais de uma decisão e requer diversas ações estrategicamente selecionadas para implementar as decisões tomadas. Exemplo, imagine a implementação de uma política pública de energia sustentável em um país. Nesse caso, nós poderíamos incluir a adoção de metas de redução de emissão de carbono, promoção de uso de energias renováveis, a implementação de incentivos fiscais para empresas que adotam práticas energéticas mais sustentáveis. As ações estrategicamente selecionadas poderiam envolver a criação de programas de capacitação para profissionais na área de energia renovável, o estabelecimento de parcerias com as instituições de pesquisa para o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, a implementação de campanhas de conscientização sobre a importância da energia limpa para a população. Então, você tem aqui, a política pública geralmente envolve mais de uma decisão. Em geral, quando você vai fazer uma política pública, você envolve no governo federal. Em geral, você vai fazer, normalmente aqui nós
Principalmente vocês que não vão entrar. A primeira coisa que o chefe vai pedir, nota técnica. Tem que fazer uma nota técnica. Nota técnica, mas é nada mais é do que um estudo, né? Fazer um projeto, pré-projeto daquilo que vai ser implementado. E aí, requer diversas ações estratégicas selecionadas para implementar as decisões tomadas. Aí, a partir dessa nota técnica, se não for um órgão que trabalha através de conselhos de políticas públicas, fórum, você vai discutir internamente no Ministério, na área estratégica, normalmente vinculada ao gabinete. A partir daí, ele vai dizer para refazer, fazer uma nova nota técnica de todas as opções possíveis que tem. E se for, provavelmente, a política pública no governo federal vai envolver uma legislação, novamente mudança de legislação, ou, eventualmente, a publicação de uma legislação, de uma resolução, de um decreto, de uma instrução, ou de eventualmente, publicação de alguma, como assim, algum guia, algum manual, explicando o que, é que vai ser aquela política pública. E você vai construir isso aí, construído isso aí que vem as decisões que vão ser tomadas. Ok, chegou o momento em que, ok, vai ter todas aquelas decisões que vão ter que ser tomadas. Vai ter que contratar a TI, tem, envolve também o programa, vai ter que fazer um acordo, mas várias decisões políticas têm que ser tomadas. Vai ter um acordo com o banco, BNDES, Banco do Nordeste, vai ser com uma confederação. Nunca a política pública ela é isolada, é só uma decisão. Normalmente envolve várias questões. Como é que vai ser o plano de comunicação dessa política? Como é que vai ser a efetividade? Constrói indicadores. Então, você vê que uma política pública ela nunca é uma decisão isolada. É sim ou não. Sempre vai ter vários atores envolvidos, que é aquele processo de multiportas que você tem ali, várias vários atores envolvidos, vários stakeholders, né? Várias pessoas participantes, e também várias decisões a serem tomadas. E, às vezes, para cada decisão dessa, vai ter de novo aquele conceito de vários atores relacionados. Uma decisão, às vezes, a própria área toma, mas tem decisões que a área toma com determinados atores, a outra decisão com vários outros atores. Então, esse conceito de política por decisão política é sempre entender que você nunca vai decidir sozinho qualquer movimento da política pública. A decisão política corresponde a uma escolha dentre as opções de alternativas que incorrem a hierarquia das preferências dos atores envolvidos, expressando uma adequação entre os fins pretendidos e os meios disponíveis. Um exemplo. Suponha que o governo esteja enfrentando um problema de desemprego na região para resolver esse problema. O governo pode considerar diferentes opções como investir em programa de capacitação profissional, criar incentivos para empresas contratarem mais pessoas, implementar políticas de desenvolvimento econômico na região. A decisão política, nesse caso, seria escolher uma entre essas opções, considerando as preferências dos atores envolvidos, como especialistas em economia, representantes de sindicatos, empresários e a população afetada pelo desemprego. Essa escolha deve levar em conta os recursos disponíveis, o orçamento do governo e a capacidade de implementação das políticas públicas. Normalmente, isso é o chefe, o secretário, junto com o ministro, vai dizer, vai ser esse aqui. Normalmente, sempre tem um comitê estratégico nos ministérios, mas, em geral, a gente já sabe qual o caminho que o chefe vai tomar. Então, não confunda. Política pública envolve mais de uma decisão e requer diversas ações estrategicamente selecionadas para implementar as decisões tomadas. Decisão política corresponde à escolha entre as opções de alternativas conforme a hierarquia dos preferências dos atores envolvidos. Atenção! Embora uma política pública implique na decisão política, nem toda decisão política chega a constituir uma política pública. É aquilo que a gente falou no início da matéria. Nem tudo aquilo que o governo faz é política pública, mas toda política pública ela é feita pelo governo. Existem novos doutrinadores que entendem que também pode ser feita a política pública fora do governo, com auxílio, com aval, com parceria, com acordo de cooperação técnica. Mas, teoricamente, o P de pública da política induz a dizer que ela tem que ser feita por quem? Pelo governo, pela entidade do Estado. Porque senão não é uma política pública, é uma ação de responsabilidade social da empresa privada, é um outro nome, uma política pública. A política pública é feita pelo governo, com objetivo e tem as características que a gente já elencou delas. Tem algumas políticas que têm possibilidade, tem que ser cumprida, né? Tem que ter orçamento, tem que ter
a presença, né, dos agentes públicos. E aqui ele está fazendo de novo essa diferenciação. Porque toda ação de governo não é política pública. Por exemplo, o governo pode estar negociando o aluguel. Ele está fazendo ali um aluguel particular. O que é que tem de política pública? É uma ação de governo ali, negociar um aluguel, fazer, né, todo um contrato, aquelas coisas todas, mas ele não envolve nada que vai beneficiar o cidadão. Estou falando diretamente. Aquilo ali é um movimento do Estado, que não é uma política pública em si. Vai gerar melhor atendimento, um prédio melhor, um melhor local de trabalho que os formuladores das políticas públicas, ok, mas não é uma política pública em si, né? Indiretamente pode beneficiar as políticas públicas daquele departamento atual que vai estar lá naquele prédio, mas a mesma coisa ele está dizendo aqui, nem toda decisão política são políticas públicas. Aqui, ok. Valeu, Rodrigo. Imagine uma decisão política Imagine uma decisão política de aumentar o investimento na área de educação. Essa decisão pode ser considerada uma política pública se for implementada de forma intencional e sistemática, com a alocação de recursos financeiros, definição de metas e estratégias, monitoramento e avaliação de resultados obtidos. No entanto, se a decisão política de aumentar o investimento na educação não for efetivamente implementada de forma intencional e sistemática, não seria considerada uma política pública. Vamos lá. Política social. O que é uma política social? Política social é uma das formas de manifestação das políticas públicas, principalmente quando se vincula ao estado do bem-estar social. Essa política social se materializa por meio de alguns modelos, como, por exemplo, residual, meritocrático e institucional. Já estudou esses conceitos. Vamos lá. Então, uma política social ela pode ser residual, ela caracteriza-se pela intervenção do Estado apenas em casos de extrema necessidade, como no caso de pobreza absoluta e desamparo, meritocrático, ou seja, visa premiar e incentivar a ascensão social daqueles que se destacam em sua capacidade de esforço institucional. Tem como objetivo a universalização dos serviços sociais, garantindo acesso a todos os cidadãos em igualdade de condições. A política social ela pode ser residual, ou atuar em determinado segmento, aquela margem ali de pessoas que realmente não estão tendo condições de conseguir emprego, não estão tendo condições de se adequar ao conjunto do tecido social. É residual, é só daquela atuação. Não posso fazer política social meritocrática, ou seja, vou dar benefícios ou vou atuar incentivando pessoas que sejam, né, por meio da meritocracia, ao benefício dessa política social. Normalmente, bolsas, do governo também tem muito bolsa auxílio, bolsa auxílio. Você tem que ter meritocracia para receber as vezes aquelas bolsas. Institucional é quando você universaliza as políticas sociais, né? A institucional é para todo mundo. Residual, meritocrático e institucional. Esse aqui já caiu em provas difíceis. Então, é uma metodologia nova, método racional compreensível para a formulação de políticas públicas. O método racional compreensível baseia-se na análise de objetivos, na identificação dos meios mais eficientes para alcançá-los, através da avaliação de alternativas, da escolha da melhor opção. Ele também leva em consideração as preferências e valores dos diferentes atores envolvidos, políticos, empresários e cidadãos, no processo de formulação de políticas públicas, buscando compreender seus impactos e consequências. Ou seja, o método racional compreensível, né, você se baseia em objetivos e identificação dos meios eficientes para alcançá-lo. Então, o método é base de gerenciamento de projetos, de você construir grandes políticas públicas. Você tem que levar em consideração todos os métodos racionais, todas as metodologias de administração e também levar em consideração todas as preferências dos atores envolvidos. Você cria, né, uma verdadeira esquema de opções para cada ação, cada movimento, para cada movimento que cada ator vai atuar ali. Existem várias maneiras de fazer isso. Tem o marco lógico, que aí também utiliza aqui no marco nacional da compreensível, e as várias, né, técnicas, ferramentas de administração. Tem o método que se chama de espinha de peixe, tem o método, esqueci agora que ele usa, hierarquia de prioridade. É igual fazer uma tabela de
de Copa do Mundo. Se for essa e essa, qual decisão você toma? Tem um termo específico para isso. Que aí você vai botando os atores para decidir. Entre essa e essa opção, qual que fica? Até quando chega o momento da decisão, então vai ser tomada essa. Isso é feito, inclusive, com modelos matemáticos e algoritmos, para você escolhendo. Preenche o questionário, mas você não percebe que atrás do questionário você está, na realidade, criando alternativas, e dentro das alternativas, criando já as possíveis soluções que cada ator quer, e depois você vai cruzar tudo e vai chegar a uma conclusão que deve ser colocada em prática. Um exemplo prático do método racional compreensivo é o processo de tomada de decisões de autoridades governamentais em relação à implantação de políticas públicas na área de saúde. Nesse processo são analisados dados e informações relacionados à saúde da população, como dados epidemiológicos, demandas por serviços médicos e disponibilidade de recursos financeiros e humanos. Além disso, o método também considera as características socioculturais e econômicas da população, buscando compreender as diferentes realidades e necessidades de diversos grupos sociais. Com base nessas informações, são formuladas políticas públicas que visam atender as necessidades da população de forma mais eficiente e eficaz. Então, o método racional compreensivo parte do pressuposto que a intervenção por meio de políticas públicas deve ter essa intervenção de ampla prévia, em ampla análise prévia dos problemas sociais que contextualizam a situação problema ser resolvida. Utilizar os algoritmos. Para finalizar, acho que é a penúltima página e a penúltimo conceito. A racionalidade absoluta na formulação da política pública. A racionalidade absoluta na formulação de uma política pública se refere à busca pela opção que oferece os maiores benefícios possíveis, considerando os cálculos e análises realizados. Nesse contexto, o responsável pela política pública tem como objetivo maximizar o resultado positivo e minimizar os efeitos negativos da decisão tomada. Em outras palavras, podemos afirmar que o responsável pela formulação de um programa ou projeto de política pública adota a racionalidade absoluta ao escolher a melhor opção possível, considerando os benefícios calculados. A máxima racionalidade é sempre o seguinte: você colocar tudo na mesa e, a partir daí, tomar a melhor decisão. Isso seria a racionalidade absoluta. O problema é que, hoje em dia, já se discute nas políticas públicas a chamada economia comportamental. O que a economia comportamental fala? Fala que nós somos, nas nossas decisões, de certa forma, irracionais. Vou explicar. Quando você decide uma coisa, você não decide essa coisa basicamente ponderando custos e benefícios. Você decide com alguns vieses que você já tem. Então, é muito engraçado que, por exemplo, você pergunta a uma pessoa: você prefere agora R$ 100 ou daqui a um mês 110? A pessoa, e aí se eu pesquisar na economia comportamental, vai preferir os R$ 100 agora. Ela não quer esperar um mês e ganhar 110. Mas não seria melhor ganhar R$ 10 a mais? Seria. Mas, pelo estudo da economia comportamental, nós somos imediatistas nas nossas decisões. Então, por exemplo, políticas públicas de previdência, que são políticas públicas de longo prazo, várias outras, por exemplo, políticas de saúde. Você não está preocupado agora. Mas se você fizer isso, você vai ficar doente lá na frente. Ficar doente lá na frente. Então, nem sempre as opções, inclusive para os formuladores, elas são tomadas de forma totalmente racionais. Então, essa racionalidade absoluta, ela, em tese, é uma teoria, você pode até tomar, mas na maioria das vezes, mesmo os formuladores de políticas públicas sofrem influência do que a gente chama de vieses cognitivos. Então, a economia comportamental, o estudo da economia comportamental ou a aplicação da economia comportamental em políticas públicas visa justamente você identificar esses vieses e tentar evitar. E aí, na hora que você evita, você pode ter, eventualmente, uma racionalidade absoluta, mas sempre tendo esse contexto, sabendo que nenhuma decisão é totalmente tomada de forma racional, baseada somente na matemática ou na estatística. Sempre vai ter vieses políticos, mas mais ainda, na economia plantal, você vê que tem vieses cognitivos. A forma de pensar do ser humano é diferente. O ser humano é imediatista, o ser humano, na maioria dos casos, é egoísta. O ser humano aí não tem essa visão de longo prazo, chamada prospecto, prospecto diferente. Tem outros vieses cognitivos.
As vieses do negativo, ele foca no negativo, não no positivo das coisas. Então, a racionalidade não é totalmente absoluta. Um exemplo disso, vamos lá. Um exemplo disso pode ser a decisão. Um exemplo disso pode ser a decisão de construir uma nova estrutura de transporte público em uma cidade. O responsável pela política pública realiza diversos estudos, como análise de custo-benefício, impacto ambiental e social, entre outros. Com base nesses dados, ele opta pela construção de uma linha de metrô, onde é considerada a opção mais eficiente e com maiores benefícios populares, levando em consideração a qualidade do transporte, a redução de congestionamento e poluição, além do impacto positivo na vida dos cidadãos. Final agora, finalizando. Redes de políticas públicas em torno da mobilidade urbana municipal. Um modelo de análise de política pública, de redes de políticas públicas em torno da mobilidade urbana municipal, uma abordagem de análise que se concentra nas relações entre diversos atores, organizações, instituições e agentes que se relacionam em torno do tema da mobilidade urbana. Esses atores incluem governos municipais, organizações da sociedade civil, empresas de transporte, associações de moradores, entre outros. Exemplo, o Instituto ABC criou um amplo programa de promoção de participação popular na gestão da mobilidade urbana, com foco na garantia do direito ao transporte, que vai capacitar representantes de diversas entidades para exercer o controle social e incidir na elaboração e aplicação das políticas públicas no município de Niterói. A iniciativa foi lançada em parceria com o Poder Executivo local, com o objetivo de debater temas prioritários nas áreas de transporte público, incentivo ao uso da bicicleta, acessibilidade e travessia de balsa para o município do Rio de Janeiro. Participaram do evento os representantes da Câmara dos Vereadores e da Prefeitura Municipal, bem como de entidades e organizações da sociedade civil, além de dezenas de cidadãos e um grupo de estudantes, favorecendo a ação coletiva em torno dessa agenda. Ou seja, redes de políticas públicas, tem um conceito antes do rede. Redes de políticas públicas significa o seguinte: quando você estuda redes, redes são pontos. O que é rede de política pública? Você tem pontos, né? Pontos são o quê? São partes relacionadas, partes interessadas, né? Eventualmente influenciadores da decisão. Ou pessoas que fazem também a política pública. E aí você vai juntando todos aqueles pontinhos que atuam naquela política pública, você cria uma rede. Você olha o modelo de tem até estudos, artigos científicos que eles fazem isso graficamente. Eles mostram assim, olha essa política pública, como é que ela está configurada em rede. Você vê vários pontos. Tá? Tem a associação de moradores, você tem o conselho da política pública, você tem a secretaria do município, mas envolve também uma outra associação, e você vai ligando essa rede, então, parece uma teia de aranha, dizendo assim, essa é a rede de políticas públicas desse segmento. Redes de políticas públicas no município tal para atender políticas das mulheres. E aí você vai ter a rede de políticas públicas em torno de mobilidade urbana municipal. Você vai ligar vários atores que estão interligados às vezes, né? Uma decisão de um ator influenciando do outro, e quando você liga esses pontos, e aí você tem um formato de programa que você vê assim, a seta. A decisão dessa afeta isso, a seta vai para cá. Mas também a decisão desse afeta isso. Então, tem a seta tanto indo quanto voltando. Você vai ver essas redes, você vai verificar como cada decisão afeta toda a rede como um todo. Um exemplo assim, né, caracteriza o modelo de análise de política pública de redes, de política pública de redes de política pública em torno da mobilidade urbana municipal. E aí, questões do técnico que nós vamos começar amanhã. A gente finalizou, deixa eu pegar aqui, os 4 assuntos, 4 tópicos. Ó, colocar aqui, deixa eu ver se eu paro aqui. Vou mostrar aqui os 4 assuntos que nós finalizamos de minuto. Sem conhecimentos gerais. Era um item 1.1, eram 4 assuntos. Esse material que a gente acabou era um item. Esse que a gente acabou foi isso aqui, ó. Federalismo e descentralização de políticas públicas, organização e funcionamento do sistema de programas nacionais. Na aula passada, a gente viu institucionalização dos direitos humanos em políticas públicas do Estado. Finalizamos 4 tópicos, agora resolver exercícios. Agora sim, finalizamos por completo o material de políticas públicas. E aí, fazer exercício e conversar o que seriam os nossos próximos passos.
pausar aqui a gravação.